Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos e todas nesta manhã de domingo, segundo domingo de maio, que hoje se comemora o Dia das Mães. Desde já, quero desejar um feliz Dia das Mães, em especial a minha que se encontra distante, não é? Mas não existia eu se não viesse do ventre dela, que Deus possa conceder saúde, muitos anos de vida, e quero felicitar ela pelo seu dia. E a mensagem bíblica nessa manhã, para nossa reflexão, se encontra no livro das Origens, livro de Gênesis, capítulo de número 21 e o versículo de número 14 a seguir. O despedimento de Agar e Ismael, filho de Agar. A palavra de Deus me diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, e pondo-se sobre o ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhes: Que tens, Agar? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Paarã, e a sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Estamos diante de um texto clássico, muito conhecido da Bíblia, mas muito pouco mencionado. Abraão, o pai da fé. Abraão tinha uma promessa de Deus quando ele saiu da sua terra, da casa do seu pai, do meio de sua parentela, para uma terra distante, que Deus ainda ia mostrar para ele. E Abraão prometeu que faria, Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção e que ele tinha o poder de abençoar aqueles a quem ele quisesse e amaldiçoar aqueles que lhe faziam mal, a quem ele quisesse também, e que ele seria uma grande nação. Dado um determinado espaço de tempo, Sara e Abraão, já ambos velhos, quis ajudar Deus no quesito dessa promessa, e Sara propõe a Abraão que Abraão fique com Agar, a sua serva, porque Deus não iria lhe abrir a madre, porque tinha essa promessa e já era de idade. E Abraão consente nesse particular. Só que quando Sarai tem essa ideia, depois que Agar tem essa criança, Deus viu a questão da família lá, e Sarai se sentiu desprezada por Abraão. Sarai se sentiu enciumada com aquela criança, porque Deus tinha dado aquela criança a Abraão.
e ela se sentiu rejeitada. E aí ela vai, em um primeiro momento, em Gênesis 16, discutir com Abraão acerca disso. E Abraão diz para ela que a Agar é sua serva, e como serva, ela está nas mãos, e está nas suas mãos. E Sarai, nessa oportunidade, começa a usar da força, né? Tendo ela Agar como serva, usa dessa força e num trabalho bem forçado, e Agar percebe e vê que tem um príncipe, uma bênção na mão, foge errante para o deserto e fica numa fonte. E de repente o anjo do Senhor aparece a Agar e o manda retornar para a casa de sua senhora, que é Sarai, e para que ela fique ali e que seja forçada a o trabalho que antes havia desfeito. E quando Agar volta, depois de um determinado espaço de tempo, Sarai consegue engravidar. E aí Deus consegue mudar o nome de Sarai para Sara e de Abraão para Abraão. E o Isaac chega, e quando Isaac chega, no dia da apresentação dessa criança, há uma discussão entre Ismael e, e Isaac, no sentido de que Sara percebe que Ismael está fazendo o que não lhe apraz com o seu Isaac. E aí, nessa oportunidade, ela fala com Abraão novamente e obriga Abraão a mandar que Agar vá embora. E Abraão fica preocupado naquele particular. E de repente, Deus fala a Abraão que Sara não está errada, que ele pode desprender a Agar naquela oportunidade, pode fazer o que Sara o quis fazer. E Abraão pegou um cântaro de água, é o texto que nós lemos, pegou pão, pegou a criança Ismael e desprendeu, mandou eles errante para o deserto. E essa é a história e a reflexão bíblica que estamos vendo nessa manhã. As pessoas amigas, os irmãos que tiveram a oportunidade de ver o pensamento bíblico de quarta-feira, quando eu falava de Isaías 49:15, se porventura pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho, Isaías faz uma pergunta, o profeta Isaías faz uma pergunta, e lá tem a resposta da parte de Deus. Dificilmente, porventura pode até esquecer, mas todavia, eu, o Senhor, não esquecerei de meus filhos jamais. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Estamos diante de uma reflexão bíblica nesse sentido também, em que tudo foge do controle de Abraão, foge do controle de Agar, mas não foge do controle de nosso Deus. Não foge do controle de nosso Deus. Nós estamos aqui vivendo em um segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães, em um país de tanta desigualdade social. O Brasil é o quinto em índice de violência contra a mulher de 83 países pesquisados. O Brasil é o quinto em índice de violência contra a mulher. No Brasil, com essa pandemia, uma mulher é morta a cada 9 horas no Brasil. Uma mulher é morta. Todo santo dia, uma mulher é morta vítima de feminicídio. E temos visto pouca gente questionar acerca disso.
tem se levantado tantas e tantas bandeiras, salutar também, mas essa contra a mulher é uma bandeira que precisa ser levantada, discutida, repercutida, porque vivemos em um país de tantas desigualdades, de tanto sofrimento, de filhos sendo criados por avós, porque a mãe tem que sair para trabalhar e foi vítima desde a sua terra infância, e crianças com 10 anos de idade sendo mães. Então, vivemos em um país com esse tipo de dificuldade, mas eu quero dizer essa mãe que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero dizer à nação brasileira que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu aprendo nessa história, nesta reflexão bíblica nesta manhã, que ainda que nós conheçamos, primeiro ponto, ainda que nós vamos conhecer a vontade de Deus, mesmo assim a gente acaba tropeçando. Foi o que aconteceu com Abraão e com Sara. Eles tinham uma promessa dada por Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus falando, ele cumpre, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas Sara quis ajudar a Deus, e Deus, pelo contrário, quer nos ajudar. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso auxiliador. Mas quem somos nós para julgarmos Sara? Quantas e quantas vezes a gente se predispõe a querer ajudar Deus? Deus promete e a gente questiona essas promessas de Deus. E quando Deus nos leva por caminhos adversos, a gente murmura. Mas aprendemos com Sara que se temos uma promessa da parte de Deus, podemos permanecer fiel àquilo que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Louvado e agradecido ao nome do Senhor para todo sempre. O segundo ponto que aprendemos com a história de Sara e de Abraão é que Deus nunca foi e nem nunca será conivente com o erro. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Ele não é, nunca foi e nem nunca será conivente com o erro. Há um padrão bíblico para a família, há um padrão bíblico para o lar, há um padrão bíblico para o casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Nós vemos aí nesse contexto a Sara querendo arrumar uma serva para fazer filho a Abraão, e vemos Abraão consentindo, mas nós estamos vendo as consequências dentro desse contexto lastimável, né? Um lar com briga por conta de um erro, de uma precipitação, e vendo pessoas sofrendo por conta desses erros, porque Deus é fiel, Ele é a própria justiça em pessoa, e Ele não é conivente com o erro, nunca foi e nem nunca será. E a gente vê nessa dificuldade, e muitas pessoas pensam, não, Deus não existe. Deus existe. O problema é que nós nos distanciamos tanto de Deus e causamos tanto mal para as coisas que Ele criou nesse contexto de pandemia aí. O desequilíbrio ambiental, o desequilíbrio social, o desequilíbrio financeiro. A gente está vendo as catástrofes, e não é que Deus não exista, é porque o homem provoca o mal ao que Deus fez, e aí estamos vendo as consequências dos erros que ora causamos. Deus não tira também as consequências de nossos atos. O terceiro ponto, Deus não tira as consequências de nossos atos. Está escrito isso em Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele planta na carne, ele colhe corrupção. Mas se ele planta no espírito, ele vai colher a vida eterna. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, Deus não toma ninguém por inocente. Nós estamos vendo aí Ismael sofrendo por conta de um erro de seus pais. Nós estamos vendo aí Isaac sendo caçoado, no dizer nordestino, por conta de uma precipitação de sua mãe, Sara.
E o quarto ponto, olha, isso é muito interessante. Deus via que era melhor naquela ocasião que nós lemos para todos que Agar fosse desprendida, fosse embora para o deserto. Esse aí é o ponto-chave dessa questão. Agora tem uma coisa que é do homem. A gente vê quando Israel saiu do Egito, eles eram escravos, mas ele saiu rico de lá, né? Eles saíram rico do Egito, né? Errante no deserto 40 anos, mas saíram ricos. Nós vemos as guerras que Abraão travou, e uma delas ele até deu dízimo, mas quando ele saiu de lá, ele saiu rico dessas guerras. E por que nesta ocasião Abraão despende a Agar, a sua serva, apenas com um odre de água e o pão? Poderia dar recursos para Agar. Isso não é coisa de Deus. Isso aí já é coisa do homem. Nós somos ruins por natureza mesmo, mas quando mesmo nós falhamos, mesmo diante de nossos erros, nós temos um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, o Jeová Jiré, o Deus da providência, que naquilo que faltamos, né? Meu pai sempre tem uma frase em dizer que Deus não dá filho confiando em pai. Nesta ocasião, bem vemos que Deus não deu o Ismael a Abraão confiando em Abraão, porque nesta hora aí Abraão faltou na condição de pai, pensou, quem sabe, tão somente naquele momento em resolver aquela situação e não pensou no futuro da criança, mas o futuro daquela criança e daquela mãe estava na mão de Deus, porque ela também tinha promessa da parte de Deus. Ele, primeiro ponto, quando foge do controle de Abraão, né, em mandar para o deserto de Berseba com um cântaro de água, com odre de água e o pão, né, parecia ser uma injustiça, mas Deus estava vendo, e Deus estava vendo o futuro. Quem sabe se desse alguma coisa, quando acabasse, retornaria lá para buscar. Mas nós estamos vendo nesta ocasião que Deus vê o futuro. Deus vê o futuro. Por isso desprendeu sem nada. E Deus também, diante de um deserto, tantos e tantos nós falamos tanto em deserto, estou passando por um deserto, estou passando por um vale, e não entendemos que quanto mais aperta, quanto mais está fácil, está perto de Deus resolver a situação. Deserto é o lugar em que a minha força, a nossa força, quando ela se acabar, Deus providencia. Foi assim com Jesus, na tentação no deserto. Foi assim com a nação de Israel, quando ela deixou de murmurar depois de 40 anos. Eles adentraram a Canaã, a terra prometida. E foi assim com Agar e Ismael também. A água acabou logo, mas quando a água acabou, Deus providenciou, Deus se manifestou. E aí nós estamos vendo diante desse texto que Agar precisava passar pelo deserto para que seu caráter fosse moldado. Nosso caráter precisa ser moldado. Nosso caráter precisa ser moldado. É por isso que Deus muitas vezes nos envia a tantos e tantos desertos, que possamos refletir nesse particular essa manhã. Por quê? Olha aí, uma mãe se desesperou quando viu o seu Ismael chorando. Nós temos visto tantas e tantas mães desesperadas, né? Tantas e tantas mães sofrendo com os filhos no álcool, nas drogas, outras com dificuldade financeira, se desespera. E estamos vendo aqui nesse texto que Agar se desesperou a ponto de correr a um tiro de arco e deixar aquela criança chorando para trás. Ela pensou, não, essa criança vai morrer e eu não tenho mais água para dar para ele, eu vou virar minhas costas para ela, eu vou tapar meus ouvidos. Um tiro de arco é cerca de 100 a 150 metros.
Veja o desespero dessa mãe. Se desesperou a ponto de deixar a criança sozinha, numa distância de 100 metros, no deserto, ouvindo o seu choro e vendo que ela iria se acabar, porque as suas forças também tinham se acabado. Mas quando as nossas forças se acabam, o nosso caráter é moldado, Deus se revela e manda ela voltar para trás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Volta esses 100, 150 metros para trás e veja a providência de Deus. Veja a fonte, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, de água jorrando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A água tinha acabado. Esse odre é cerca de 3 a 5 litros de água. A água acabou rápido, mas é porque Deus tinha pressa em abençoar Agar e Ismael. Deus tinha pressa em se revelar para eles no deserto. O odre vazio, ele simboliza justamente isso, simboliza provisão. Saiu da força de Agar, que uma mãe, né, de 49,15, mas Deus não se esqueceu do Ismael e da promessa que ele tinha feito a Ismael e Agar e ratifica ele nessa oportunidade também. Ratifica nessa oportunidade. Então, o odre vazio, o desespero de Agar, o deserto, não é? Nesse deserto sem água, simboliza a provisão de Deus. Para finalizar essa reflexão bíblica dessa manhã, eu tenho um amigo em particular de Goiânia, por nome Maurício, pastor Maurício, e ele disse que no deserto da sua vida, no maior deserto da sua vida, em que ele viu que tudo ia se acabar, porque ele tinha vindo do mundo das drogas, tinha sido abandonado pelos pais, era hippie, vivia no mundo, e quando Deus traz ele já direto para o púlpito, e ele passou por um deserto muito grande, e quando faltava tudo e não tinha nada em casa, aí a oração que ele fazia: ô Senhor, por amor do meu filho que está aí, por amor dessa criança, que o Senhor possa providenciar algo para que eu não venha morrer na necessidade e nem essa criança que tu me deste venha morrer devido ao meu erro, devido ao meu pecado, devido às consequências desse pecado que eu estou pagando. Olhe um fundo para a sua oração, olhe um fundo para mover a mão de Deus, para mover o dedo de Deus. Maurício orava. Nessa ocasião, a oração foi o choro daquela criança que iria morrer de sede, e Deus se revelou para a Agar mediante o choro daquela criança que Deus ouviu desde o céu. Que Deus em Cristo abençoe você, sua vida, sua família. Um feliz Dia das Mães. Criança é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e que você tem essa dádiva gloriosa, a dádiva gloriosa de ser mãe. Que essa reflexão bíblica venha falar muito forte ao seu coração. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa também, de ser uma excelente mãe. Esse texto de 49,15 fala da mãe também se esquecer do filho que alimenta, que está amamentando. Tem uma versão bíblica que fala, e eu lembro de muitas ocasiões que antes da criança chorar, ela já está levantada para amamentar a criança. Sente a hora que a criança tem que se alimentar, seja que hora for, pelas madrugadas da vida. Então, mãe, você tem uma dádiva gloriosa, um presente glorioso do Criador. Não existe humanidade sem mãe. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse domingo venha a ser um domingo especial para você e para a sua família. E se está passando por adversidade, lembra dessa reflexão bíblica. Deus é o Deus da providência. Mesmo quando o homem erra, Deus, ele entra com solução, porque ele é um Deus misericordioso, amoroso e é galardoador daqueles que o buscam.
Que Deus possa abençoar o seu dia, que o seu domingo venha a ser abençoado em nome de Jesus. Amém.